Olá, pipocas, tudo bem com vocês? Já falamos aqui no canal sobre algumas celebridades que encontraram amor durante as gravações de filmes. Hoje, porém, vamos ver os casais que se formaram em séries e programas para TV. E para começar bem a nossa lista de hoje, vamos falar sobre Blake Lively. Acho que a essa altura do campeonato não é segredo para ninguém que ela conheceu seu marido Ryan Reynolds durante as gravações do filme Lanterna Verde, não é mesmo? Porém, o que talvez vocês não sabem ou não se lembrem é que não é a primeira vez que a atriz namora um de seus colegas de trabalho. Well, I mean, I think that our show takes place in a heightened reality a little bit. I think that a lot of the realism is lost in the sparkle, and it's meant to. You need that. You need that for the entertainment and the grit. But this stuff does happen, and it's good because we do address these issues. It does open the door for conversation for parents to have with their children. Also, I think the kids that are engaged in the most abuse of like the drugs or the alcohol or the sex, I think they tend to lead the most shattered family lives. You know, you see the repercussions of it at such a young age. Yeah. Mm-hmm. You know, and I mean, teenagers are teenagers. I think there's an element of it that's very realistic, you know. I mean, it is a heightened reality, obviously, because it's television, right. But they did get it from somewhere. Yeah. And the family that's got it the most together is his family, and they don't really participate in any of that. They have very open communication, and it's... They present a contrast, at least. It's not all sex and rock and roll. Blake Lively interpretava Serena na série Gossip Girl, e ela fazia par romântico com o ator Penn Badgley, que interpretava o personagem Dan. E o pessoal que trabalhou na série conta que os dois eram tão discretos que eles terminaram o relacionamento ainda com a série sendo gravada e ninguém desconfiou por meses. Looks like we finally found common ground. A atriz Anna Paquin teve uma experiência parecida com a da Blake Lively. A grande diferença aqui está no fato de que o relacionamento dura até hoje. True Blood foi uma série que fez bastante sucesso, mas para Anna Paquin, que interpretava a personagem Sookie, a coisa mais importante que a série trouxe para sua vida foi o seu relacionamento com o ator Stephen Moyer, seu par romântico na série. Os dois começaram a namorar ainda no início da série e se casaram em 2010 e não demorou muito para o primeiro filme chegar e alguns anos depois veio o segundo filho. Now you met your husband while you were doing True Blood, right? Certainly did. So you guys met on the set. What was the first moment like? Was it love at first sight for you? No. I was hoping, because in my narrative it was going to be. In most people's narrative it was. No, we did a screen test opposite each other. I already had the job, so he was... Oh, so you were the woman with power. Yeah. I'd already gone through all of that myself. So he was very nervous, I think, just because it is a scary thing to, Right. The process of auditioning and screen testing in front of a whole bunch of people for the network. But we just got along really well. But ultimately, you're signing a 7-year contract for a TV show, so you're not really looking to be like dating. Right, of course. It's not really a great policy. Right. O mais engraçado é que quando eles se conheceram, a Anna tinha cabelos pretos enquanto o Moyer era loiro. Só que, para os personagens da série, os dois tiveram que trocar a cor de seus cabelos. Assim, Anna ficou loira e Moyer com o cabelo preto. Segundo o ator, cerca de 3 ou 4 dias de gravação, ele já tinha certeza que aquela era a mulher que ele queria passar o resto da vida. E é curioso notar como a atriz acabou adotando o cabelo loiro como sua cor principal, trocando só quando precisa fazer algum papel específico. Será que o maridão é um dos motivos? Ashton Kutcher e Mila Kunis também se conheceram em uma sitcom para a TV e estão casados até os dias de hoje. That 70 Show foi uma entre tantas outras sitcoms que retratava a vida de jovens. O grande diferencial da série era a época em que ela retratava que seriam os anos 70. E assim como nos outros casos, os dois formavam um casal e isso acabou indo para a vida real também. Ashton Kutcher fazia o papel de Kelso e esse foi o seu primeiro trabalho que realmente abriu as portas de Hollywood para ele. Já Mila interpretou a personagem Jack. Well, she's off shooting a movie tonight, and I'm at home. I literally just got the children to sleep, and then jumped into this thing to try to be helpful. And man, you know what? I love it when my wife works because it makes me really happy. Because I know she's happy that she's working. But the weird thing is like after the pandemic,
we were like locked in a house together for like a year and not leaving. And it's like you spend like 24 hours a day, 7 days a week, all day with one person. And I mean, I saw my kids are still here, but like, and then that person you spent like 24 hours a day, 7 days a week with is gone. And it's like only like day 3 of her like being gone working. And it's really, I'm so dependent on my wife. Mas, diferente dos outros casos, apesar dos dois serem um casal em grande parte das temporadas, eles não começaram a namorar no início. Pelo contrário, Kutcher já contou que se sentia como um irmão mais velho de Mila, inclusive ajudava ela com as tarefas da escola. Conforme os dois iam crescendo e passando mais tempo juntos, eles acabaram percebendo o quanto se completavam. E uma curiosidade bem legal é que o primeiro beijo de Mila Kunis na vida foi justamente quando ela gravou a primeira cena de beijo com Ashton Kutcher. Então, sim, Mila está casada com a pessoa que deu o primeiro beijo nela. Bem romântico, você não acha? Oh, yeah. Please stop touching each other. It gives me needs. Nosso próximo casal é formado pela atriz Nina Dobrev e o ator Ian Somerhalder. Os dois conheceram enquanto gravavam a série The Vampire Diaries e novamente formavam um casal em tela e dessa vez através dos personagens Helena Gilbert e Damon Salvatore. Nina Dobrev já revelou algumas vezes que tinha uma regra de não namorar colegas de trabalho, mas que não conseguiu manter a sua regra ao lado de Ian, isso porque ela simplesmente não conseguia resistir aos encantos do ator. Os dois ficaram juntos por cerca de 3 anos. Fun. And obviously you guys have such a great relationship still. You know, he's like always sending sweet things to you that we can see on Twitter as well. But I love that the two of you have really been very professional about everything. And, you know, obviously on the show as well, it seems like it hasn't affected the quality of the show at all, obviously, because you're still, you know, winning all of these awards as you know, hottest chemistry and all of that. So. Yeah, I mean, I don't think it's if you're with someone for that long, obviously there's the qualities in them that you enjoy, and that doesn't change just because you're not together anymore. So I have an enormous amount of respect and love for him and everyone. It's just that doesn't change. E por último, deixamos mais um casal que teve um final feliz e que estão juntos até os dias de hoje. Estamos falando de Kit Harington e Rose Leslie, o casal que se formou durante as gravações de Game of Thrones. Seus personagens, Jon Snow e Ygritte, já tiveram um relacionamento, mas a gente sabe que não é todo personagem que chega vivo até o final da série, ainda mais vivos e felizes. What is it about the chemistry that you and Rose have that works so well together on screen? Well, thank you for saying it works well. I don't know. We really get on as friends, and we hit it off very quickly when we first met, and I think that reflects on screen, or hopefully it does, because we've got a good dialogue going off screen, so we kind of know how each other is going to react, and I don't know, it's lovely to have someone that you genuinely count as a friend working opposite. What do you think it is about the chemistry that you and Kit have that works so well on screen? I think it's a combination of things. Kit and I, we are very good friends, and we have similar senses of humour, which I think is an absolute blessing, because we kind of take the friendship that we have off screen and use it to bounce off one another when we are shooting together. And also, I think the way that it is written, I mean, the dialogue is so brilliant, and you do bounce off one another in that way. And I feel that really resonates just because it's so intelligently written. Mas na vida real, a história foi bem diferente. Kite e Rose começaram a namorar em 2012, após apenas 1 ano de gravação. Em 2018, eles decidiram se casar e assim estão até hoje. Quer dizer, mais ou menos, já que hoje eles também têm a companhia de seu filho que nasceu em 2021. I'd like to ask you if you get distracted working with Kit Harington because he's so hot. Oh, right. Do I get distracted? No, I don't. I'm incredibly professional. I'm incredibly professional. No, do you know what? He's a wonderful man. He really is, and so we have a lot of fun together, kind of like doing our scenes. So it's. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, pipocas, e agora é a vez de vocês deixarem um comentário falando qual desses casais é o mais lindo. Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos. Curta, compartilhe e siga o nosso canal. Não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos.